Conta um Conto apresenta de Raul Cândido, Monstros. Narração, Marcelo Fávaro. Eu vivo num amontoado de pedras, a escuridão abaixo do solo, onde sobrevivo de pequenos animais e das águas subterrâneas que correm ao longo dos inúmeros túneis e cavernas que se conectam. Não foi sempre assim. Meus ancestrais tinham uma vida boa na superfície, até que coisas inomináveis, coisas pavorosas surgiram de cantos desconhecidos da terra. Eu nunca vi o que há lá em cima, e tudo o que conheço desde o meu nascimento são histórias contadas por aqueles de mais idade, os poucos que restaram. Pelo que me foi dito, existiam muitos de nós no passado, vivendo onde o ar era puro e as frutas eram frescas e suculentas e poderiam ser colhidas. Mas infelizmente, isso é tudo o que me foi permitido saber pelos outros sobre o que havia na superfície. Porém, ainda adquiri uma grande quantidade de conhecimento com as ferramentas maravilhosas chamadas livros. Eu encontrei aos montes aqui embaixo. Dessa maneira, aprendi a ler e escrever também, como eu faço agora. E foi através deles que vi retratos de palácios e templos que eram de impressionar em grande beleza. Por isso, sei que as paredes úmidas de pedra onde habito não passam de ruínas decaídas, pois não se assemelham nem um pouco aos ambientes que estou acostumado a ver nos meus livros. Tudo aqui é escuro, tudo aqui é sujo. O odor pútrido impregna no ar. Sempre ouço os lamentos daqueles que desejam sair deste lugar. Mas a noção da geografia local é microscópica. Sequer temos certeza sobre a nossa localização, mesmo eu obtendo alguma compreensão sobre mapas. Talvez, além disso, a maioria tem medo de caminhar pelas passagens sombrias e ainda inexploradas à procura de alguma saída, temendo que aquelas coisas, as coisas, já tenham alcançado o subsolo. Anos atrás foi decidido fechar algumas passagens devido ao pânico por alguma invasão. Restam apenas 2 agora. E esse otimismo que muitos parecem ter eu já perdi há muito tempo. Tudo que eu sei é que esse é o meu lar e daqui não sairei jamais. Pois a única vez que decidi sair, senti um pavor inimaginável. Há algum tempo estava caminhando pelos corredores de rochas ásperas e cobertas de musgo. Senti por um dos túneis que levam até um ponto sem saída, onde existe uma entrada no teto, por onde sempre vejo um raio de luz que ilumina o lugar por um grande espaço de tempo. Havendo alguns intervalos em que essa iluminação enfraquece ou se apaga totalmente. E depois de algumas horas, ela volta a se iluminar. Sem avisar aos outros, decidi passar pela abertura por onde uma fonte luminosa entrava. Arrastando alguns pedaços grandes de pedra e empilhando-os, consegui uma altura suficiente para escalar, mas logo percebi que essa claridade era muito mais forte lá de cima. E os meus olhos, como eles ardiam! Eram sempre feridos por essa claridade maldita. Pensei que seria melhor esperar quando estivesse fraca o suficiente para passar pela abertura. E quando estava escuro, voltei a subir pelas pedras. E logo já estava alguns metros no chão, esperando em breve ter o vislumbre das maravilhas arquitetônicas, como vira nos livros, ou as vegetações das mais variadas cores e aromas que me foram relatados pelos que viveram lá há eras atrás.
ouvi sons e ruídos que pareciam passos vindos de algum lugar acima. E isso me causou um certo temor do que poderia encontrar. E continuei subindo até sentir minhas mãos tocando o que pareceu ser uma grande placa que parecia de madeira. E percebi que uma parte estava solta. Puxei-a para o lado esquerdo, liberando uma pequena passagem. E ao passar por ela, vi à minha frente uma fresta entre duas pequenas portas, também de madeira, por onde eu pude ver apenas um contorno. Sabe, um contorno indefinido. Pela falta de luz, é claro, mas aos poucos meus olhos se acostumaram com a escuridão quase absoluta. Podendo ver melhor as formas, dei mais uma espiada e algo me fez tremer. Era a silhueta com um contorno indefinido. Era uma criatura medonha. A sua pele de aparência flácida e de uma cor estranha. Bem, ela parecia adormecida, sim, mas era incrivelmente pequena, me causando uma impressão de fragilidade. No entanto, bem, imaginei que essas coisas poderiam ser essas seriam as coisas das antigas histórias, e eu era o primeiro a de fato ver uma delas. Infelizmente, minha curiosidade me fez tentar chegar mais perto, tentar empurrar uma das portinhas de madeira, o que a fez ranger em um som alto. E a criatura que estava adormecida logo acordou e olhou em minha direção. E eu fiquei paralisado de medo. Pensei que se permanecesse quieto, talvez ela adormeceria novamente, mas enganei-me, pois logo ela deu um berro horripilante, um urro como um filhote de um animal selvagem, chamando aqueles de sua espécie. E rapidamente apareceu outro. Porém, esse era maior. Naquele instante, avistava à minha frente duas daquelas feras bestiais. E a maior observava ao redor como se procurasse alguma coisa. E senti o meu corpo desfalecendo ao imaginar que mal tais monstruosidades poderiam fazer. Foi quando a criatura menor pareceu apontar em minha direção. E então, em uma língua que desconheço, proferiu aquelas palavras que não compreendi, mas garanto que jamais esquecerei. Eram elas: mamãe, tem um monstro no guarda-roupa.